Livro de Deuteronômio. É o quinto livro da Bíblia e o último do Pentateuco, ou Torá. Depois do êxodo do Egito, Israel fica no Monte Sinai por 1 ano, estabelecendo uma aliança com Deus. Então, eles têm a desastrosa viagem pelo deserto e a geração do êxodo se desqualifica para entrar na terra prometida a Abraão. E Deuteronômio começa com Moisés em pé diante dessa nova geração, explicando a Torá. E é a partir daqui que se formam a estrutura e o propósito do livro. Deuteronômio é uma série de discursos de Moisés, onde ele chama a próxima geração de Israel para ser fiel à aliança com Deus. No centro desse livro há uma coleção de leis, que são os termos da aliança entre Deus e Israel. Algumas dessas leis são novas, mas a maioria são repetições das leis dadas anteriormente no Monte Sinai. E é daqui que o livro tira o seu nome, da palavra grega Deuteronomion, que significa a segunda lei. Cercando essas leis, há 2 outras seções externas do discurso de Moisés, cada uma delas dividida em 2 partes. Vamos nos aproximar e ver como tudo isso funciona. Antes de tudo, Moisés resume a história até aqui e destaca como a geração anterior era rebelde, em contraste com a constante graça e provisão de Deus no deserto. E Deus trouxe justiça sobre eles. Sim, mas ele não abandonou sua promessa de aliança. Depois disso, vem uma série de sermões apaixonados, onde Moisés chama essa nova geração para ser mais fiel à aliança do que seus pais foram. Ele os lembra dos 10 mandamentos, e a parte central dessa sessão é a famosa frase chamada de Shema. Moisés diz: "Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças." Essa se tornou uma oração diária muito importante no judaísmo, e ela traz todos os temas do livro juntos. A palavra ouça, ou Shema em hebraico, significa muito mais do que simplesmente ouvir. Seu significado inclui responder ao que você ouve, ou em português, obedecer. E a palavra ame em hebraico também significa mais do que simplesmente uma emoção ou um sentimento. Ela trata de uma decisão de todo o coração, que envolve sua vontade e suas emoções, sua mente e seu coração. E para Israel, sua obediência e devoção a Deus servem a um propósito muito maior. Sua obediência à lei fará de Israel um povo único entre as nações. Assim como Deus disse no Monte Sinai, eles se tornarão um reino de sacerdotes. E agora Moisés diz como, obedecendo à lei, Israel tem a chance de mostrar a todo mundo a sabedoria e a justiça de Deus. A outra ideia-chave do Shema é que Israel é chamado para obedecer e ser devoto ao único Senhor, que em hebraico quer dizer literalmente, o Senhor é um. Nesse contexto, a questão é que o Senhor é o único Deus a quem Israel deve adorar e obedecer. Eles estão prestes a entrar na terra de Canaã, onde as pessoas adoram ídolos que representam todos os aspectos diferentes da criação: o sol, o clima, o sexo, a guerra. E Moisés vê que adorar a esses deuses degrada a humanidade e destrói as comunidades. Mas adorar ao Deus de Israel, que é o Criador e Redentor, isso vai guiá-los à vida e à bênção. E então, nós chegamos na grande coleção de leis no centro do livro, que são rudemente organizadas por tópicos. A sessão de abertura é sobre a adoração de Israel. Eles devem ter um templo central, onde o único Deus será adorado. E Deus também deve ser adorado no cuidado de Israel com os pobres. Então, por exemplo, todos os israelitas devem deixar de lado 1/10 de seu ganho anual para dar ao templo. Mas outro 10º deve ser separado a cada 3 anos e dado aos pobres. É esse tipo de lei que coloca Israel na ponta da justiça em comparação com seus antigos vizinhos. E isso tudo estava atado com a sua adoração a Deus. A próxima sessão esboça as qualidades de caráter dos líderes de Israel. Os anciãos, os sacerdotes, os reis, todos estavam colocados debaixo das leis da aliança. Deus vai fazê-los cumprir as leis enviando profetas para manter os líderes fiéis. Então, em contraste com os vizinhos de Israel, onde os reis eram tidos como divinos, cheios de si mesmo, os líderes de Israel eram subordinados às leis e aos profetas. Seguindo, há uma grande seção de leis
sobre a vida civil de Israel, leis sobre casamento, família e negócios, mas também leis sobre justiça social, sobre seu sistema legal e como eles devem proteger viúvas, órfãos e imigrantes. E essas são concluídas com mais leis sobre adoração. Agora, aqui estão umas dicas para ler todas essas leis. Lembre-se, antes de tudo, que esses são os termos da Aliança do Sinai, dados especificamente ao povo antigo de Israel, que vivia em uma cultura muito diferente da nossa. E 2, não vai ajudar em nada comparar essas leis com as leis atuais de uma cultura tão diferente. Além do mais, essas leis foram deixadas para separar Israel. Portanto, nós precisamos compará-las às leis dos vizinhos deles, como a Síria ou a Babilônia. E quando fazemos isso, essas leis que pareciam duras ou bizarras se tornam muito mais claras. Você vê que Deus está puxando Israel para um nível de justiça muito mais alto do que qualquer um conhecido até então. E, finalmente, tente discernir que princípios fundamentais de sabedoria e justiça estão por trás dessa lei em particular. E você vai descobrir algumas coisas bem profundas. Então aqui está uma tarefa que vai te ajudar a ver como Paulo, o apóstolo, faz exatamente isso em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 9. Ele cita a lei de Deuteronômio 25:4. É muito interessante. Mas de volta a Moisés. Depois que ele passa por todas as leis, ele emite um desafio final para que Israel ouça e ame ao seu Deus. Primeiro, ele expressa um aviso e um ultimato. Se Israel ouvir e obedecer a Deus, tudo vai acontecer muito bem, muitas bênçãos divinas. Mas, se eles não ouvirem e se rebelarem, haverá fome, pragas, devastação e, por fim, exílio da terra. Aqui, Moisés força uma decisão, e ele diz: hoje eu coloco diante de vocês vida ou morte, bênção ou maldição, bem ou mal. Então, escolham a vida, amando o Senhor, seu Deus, e ouvindo a Ele. Mas depois, Moisés diz assim: eu sei que depois que eu morrer, vocês vão se rebelar e virar as costas para Deus e acabar em exílio. O que é bem triste. Mas, de novo, ele está com essas pessoas há décadas, e se torna claro que sua esperança não é muito alta. Mas Moisés diz que nem tudo está perdido. Um dia, quando Israel estiver no exílio, a qualquer momento eles podem se voltar ao seu Deus que, em suas palavras, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma, e vivam. Isso é uma metáfora vívida que diz: tem alguma coisa fundamentalmente errada com o coração de Israel. Ele é teimoso e duro. E é a mesma coisa errada que há com o coração de toda a humanidade. Estamos voltando lá para a rebelião no jardim. O homem busca a autonomia de Deus. Ele quer definir o bem e o mal por si mesmo. E ele arruína o bom mundo de Deus como resultado. Mas Moisés diz que um dia Deus fará alguma coisa para transformar os corações do seu povo, para que eles possam verdadeiramente ouvir e amar a Deus de coração, e ser levados de volta à verdadeira vida. E essa é a promessa que é escolhida pelos profetas Jeremias e Ezequiel, lá adiante, a esperança de um novo coração. Então Moisés termina seu discurso com um poema de advertência e uma bênção. Ele vai até o topo da montanha e morre, e o Pentateuco chega ao fim. Todos os grandes planos da história bíblica estão no lugar, mas permanecem totalmente sem solução. Quando o descendente da mulher vai vir e derrotar o mal? Ou como Deus vai resgatar todo o mundo e abençoar as nações através dessa família? E como a santidade de Deus pode ser reconciliada com esse povo que está continuamente se rebelando? Ou como Deus vai transformar os corações de seu povo? Você tem que continuar lendo para descobrir. Mas, por enquanto, isso é o que trata o livro de Deuteronômio.